guys, today we have an English lesson, and this lesson is a special lesson for beginners, and we are going to study about common objects. You know, as a beginner or a starter student, you have to know how to say the simple things that are around us. So let's get started with this one. This is an address book. You know, an address book, it's a little object that you put some addresses from people you know. A gente chama isso daqui de livro de endereços. Acho que nem se usa tanto, dependendo do contexto, acho que usa assim. Mas seria livro de endereços. E a partir da palavra book, livro, a gente vai ter já a tradução direta deste, a book. E aqui a gente tem an address book. Esse daqui é um tipo especial de book, porque é livro específico para endereço. A partir desse eu gostaria de fazer um acréscimo, que é uma coisa que a gente chama aqui no Brasil, erroneamente, que é o notebook. No Brasil a gente chama notebook, o que em inglês eles chamam de laptop. Então, notebook literalmente seria um livro, book, de note, que podem ser notas ou verbo anotar, então seria um livro de notas. É o que a gente chama aqui de caderno. So, don't forget, don't call it a laptop, notebook anymore. So, this is a notebook, caderno, e address book, o livro de endereços, e book, o livro. E o laptop, laptop. Okay, let's move forward. We have the second one, the third, the cigarettes. Okay? Se vocês observarem estas palavras aqui, elas estão sublinhadas em alguns pedaços específicos da palavra. Isso significa que é a tônica. E sílaba tônica a gente chama de stress the syllable ou simplesmente stress. So, in this word, the stress syllable is red. So you pronounce cigarettes. Okay? Cigarettes. Isso daqui são cigarros. Não ache que isso daqui... existe a palavra cigar em inglês. Mas isso daqui se refere ao charuto. So, cigar, charuto, cigarettes, the smaller ones, a gente chama de cigarros. Next word we have coins. Eu não sei vocês, mas às vezes eu invento umas lógicas malucas para tentar relembrar o significado das palavras. Para coins, por exemplo, a gente pode pensar em bitcoins, que seria alguma coisa relacionada com esse valor monetário. Então lembra, monetário, moneda, moeda, dinheiro. E você pode também ter associado aqui, por exemplo, o fato de as moedas serem cunhadas quando vão ser feitas as impressões das figurinhas existentes nas suas faces. Então eu aprendi coin, isso daqui é moeda. The next is the word come. Come. Nesse caso daqui, a gente tende a pronunciar o B de maneira muito forte, falando comb. Mas isso não é correto. Por qual razão? Em inglês existem umas letras chamadas de silent letters, ou letras silenciosas, onde, apesar de existirem na palavra, não são pronunciadas. Então isso daqui é um caso, você fala a come. Okay? Então, nada de pronunciar comb. E, ao mesmo tempo que isso daqui pode ser pente. Vamos lá, vamos fingir que isso aqui é um pente. Okay? Também pode ser um verbo pentear. Então, você pode ter come, to comb your hair, ou to have a comb. Então, você pode ter um pente ou você pode pentear o cabelo. Tudo o mesmo verbo. The next word is the word credit card. It's a type of card. Então, primeiro a gente vai ver aqui o card. Lembrando que você pode pronunciar, usando pronúncia americana, esse R bem pronunciado, bem forte, card, ou simplesmente card, como fariam os britânicos, com um R mais sutil. Toda palavra que você colocar antes de card, você vai identificar ou diferenciar qual é o tipo de cartão ao qual você está se referindo. Então, por exemplo, poderia ser um birthday card, um cartão de aniversário. Mas nesse caso daqui a gente tem um credit card, que seria um cartão de crédito. Se eu ponho aqui debit, seria debit card ou cartão de débito. Então, creio que esta daí seja bem facinho pra gente. Easy peasy, no problems. A diary is o que a gente chama em português de agenda. Porque costumeiramente a gente está
associou diário àquele objeto infantil onde as meninas colocam segredinhos. Mas na verdade o diário é aquilo que vem o dia a dia e as coisas que tem para fazer, o que a gente chama de agenda. Então, this word is called a diary, okay? Diary. The next word is the word dictionary. Dictionary. Essa parte aqui, essa primeira parte da palavra diction, essa raiz, diction, originou em português palavras como dicção, por exemplo, ou tudo que tem a ver com dizer. Então, quando eu digo assim, contradição, dizer algo que vai de encontro àquilo que você havia falado, ou a dicção, que também tem a ver com a forma de pronunciar as palavras. Então, dictionary seria o nosso dicionário, tá? Então, this is a simple word. Let's move forward. We have the next one is a file. File, talvez você encontre, por exemplo, em inglês na descrição de alguns arquivos de computador. Isso aqui significa arquivo, ok? Arquivo. Let's move. The next one are glasses. Preste atenção a esse daqui. Quando eu falo glasses, eu estou me referindo a os óculos. Se isso daqui está no singular, simplesmente glass, isso se refere ao material vidro. Isso também se refere a um copo, a glass, ou simplesmente o vidro, o material. Se isso aqui está como glasses, eu estou utilizando para me referir ao óculos, porque supostamente eu tenho 1, 2 vidros que me servem para enxergar alguma coisa. Se eu ponho na frente da palavra glasses a palavrinha sun, que significa sol, eu agora tomo a forma sunglasses, que automaticamente faz esse meu óculos se tornar um óculos de sol. Então, aqui a gente tem um combo de 4 palavras em uma. Glass, vidro ou copo, glasses, óculos, e sunglasses, ou os óculos de sol. Vamos para o próximo. O próximo basicamente é uma versão daquilo que a gente já havia estudado para o credit card. Esse aqui é um tipo diferente de card, que é um identity card. Nesse identity card, a gente também pode chamar, apelidar carinhosamente, de ID card. ID, de identity, and card, a mesma coisa. Okay? Let's move on. The next word is lipstick. Próximas dicas. Lip significa lábios e stick significa vareta ou qualquer coisa que tenha um formato alongado, um formato de bastonete. Então a gente tem aqui a wood stick. Okay? Na realidade eu não vou, isso aqui não vou traduzir como varinha, mas simplesmente como uma varetinha de madeira. Se eu ponho, por exemplo, wood, que é madeira, wood stick, isto seria um tipo de wood stick, ou um palitinho de picolé, por exemplo. Se eu tenho lip, que é lábio, e stick, qual seria aquele objeto que tem um formato alongado e é utilizado para passar nos lábios? O batom. So, lipstick é batom. Então aprendam aí lipstick, ok? Tem um outro que eu já quero adiantar que é selfie stick, que literalmente a gente traduziu para o português como pau de selfie. Então, o que é vareta ou bastão, etc., aqui em português a gente traduziu como pau. Então, olha só, selfie a gente já sabe o que é, né? Aquela foto, o indivíduo tira a própria foto. E stick é aquele tipo de objeto que vai facilitar esse tipo de processo. Então, lembrem aqui, lipstick, wood stick, selfie stick. Good? Let's see the next one. It's a magazine. A magazine. A magazine é a revista. Ok? É uma revista. The next, matches. A gente usa matches para acender o fogo do fogão. E eles são fósforos. Matches. The next one is a newspaper. You can pronounce newspaper like an American would say, or you can also pronounce it like a British would say, a newspaper. Okay? You don't pronounce this R strongly. So, newspaper, vamos lá, primeira parte. News, novas ou novidades. E paper, ou paper,
papel. Então, quais seriam os papéis que trazem as novidades ou quais seriam os papéis que trazem as notícias? O jornal. Logo, newspaper é jornal. Lembrando que, se você por acaso lê em algum canto em inglês a palavra journal, não acho que é jornal não, tá? Journal é um tipo de periódico ou uma revista científica específica. Então existe uma palavra muito semelhante, mas não é um jornal como a gente conhece. A gente chama aquilo de newspaper. Let's move forward. We have the next word. It's mobile phone. Pela segunda palavra, a gente já sabe que phone, assim como em português aqui com PH, com som de F, é telefone. Só que o adjetivo que tu coloca antes é que vai definir que tipo de telefone é aquele. Então, vamos primeiro para a pronúncia dessa palavra daqui. Essa palavra eu já vi pronunciada de 3 maneiras distintas. Então, tu pode pronunciar mobile phone, como a maioria dos britânicos pronuncia. Mas eu já vi também alguns nativos pronunciando mobile. E aqui no Brasil também é muito comum, e eu já ouvi em propagandas estrangeiras pronunciando mobile. So you can call it mobile, or mobile. E os americanos tendem a não chamar nenhum desses nomes e sim utilizam a palavra cell, no sentido de celular, assim como nós brasileiros fazemos. Então a gente já fala telefone celular, the Americans say cell phone, the British say mobile phone. Okay? Let's move forward. Next word is pen. Qual era o objeto que se utilizava na Idade Média ou na Antiguidade para escrever as coisas? Uma pena. Então, pen, caneta. Ok? Não esquece isso. A próxima palavra é pencil. E essa daqui eu quero abrir um parênteses aqui, porque em geral, quando a gente aprende na escola, a gente aprende a pronúncia errada. Curiosamente, não sei porquê. A gente aprende na escola pencil, e essa pronúncia não é correta. Isso aqui é pronunciado pencil. Se você tem alguma dúvida, coloca lá no Google, lápis, e coloca para tu ver a pronúncia. Ok? Next word is photo. Da mesma maneira que phone, photo também é escrito com PH. Okay? Isso daqui é uma redução, você pode falar photograph ou just photo. The next word is a painting. Paint é aquele programazinho, né, que a gente usava no computador, que eu quando era criança chamava Paint, e na realidade é Paint, e é um programa utilizado para pinturas. Então, painting é literalmente uma pintura. Next word is a purse. Lembrando que você pode pronunciar purse ou purse. Purse, para os britânicos, é uma bolsinha para colocar moeda. Não sei como chama, moedeiro, em espanhol sei se é monedero. Em português, creio que seja... Não tenho nem ideia como que se chama a bolsinha para colocar moeda. Coloca aí embaixo como é que tu chama. The next one is the word tissues. Tissues significa tecido, que pode ser o tecido da pele, tá? Mas também pode se referir a um pedaço específico de tecido que tu usa para limpar a boca ou para evitar cair comida, que a gente chama de lenço. So, tissues are lenços. Que podem também ser um lencinho desses para limpeza, para higienizar. Não necessariamente aquele de tecido. The next word is umbrella. Okay? In Italian we say ombrello. And umbrella, se você já assistiu, por exemplo, Resident Evil, você sabe que o símbolo da Umbrella Corporation é um guarda-chuva visto de frente, aberto e visto de frente. Então, umbrella é guarda-chuva. The next word is a wallet. A wallet is an object that you can use it to put some money. Você pode colocar dinheiro nela, só que não é moeda, é o que a gente chama de carteira. A wallet. Okay? A wallet. The next is a watch. It's a watch. Que pode ser um verbo, mas também pode ser um substantivo. Nesse caso daqui, we are studying some nouns, some objects. Nesse caso daqui, a gente está vendo um substantivo. E watch aqui é o relógio.
But you can ask me, mas eu já sei como que fala relógio. Relógio é clock. Exato, mas esse clock daí é aquele que você está se referindo que está no aparelho. O relógio que a gente põe no braço, a gente chama de watch, ok? E, por exemplo, se você utiliza um adjetivo como pocket antes, e para quem não sabe o que é pocket significa bolso. Então, se eu falo a pocket watch, eu estou falando um relógio de bolso. So, next word is a passport. A passport ou passport seria o passaporte. Isso aí acho que não tem como errar, porque é muito parecido. Selfie stick, já vimos. Vamos para a próxima, nós temos bottle. Se você sabe espanhol, sabe que botella, ou bottiglia in Italian, é garrafa. In English, we say bottle na forma britânica ou bottle na forma americana. E aqui, a última palavra, na realidade, phones, que seriam fones. Olha o PH de novo aqui com som de F. Phones, phone, photo. Phones e dois tipos de palavrinhas aqui distintas. Ear significa orelha, então eu estaria me referindo a earphones, tudo junto, earphones, que seriam fones de ouvido, enquanto que head significa cabeça, so the headphones são aqueles que pegam a cabeça por inteiro. Earphones só do ouvido, headphones só o da cabeça. So let's make a kind of reveal. I'm going to pronounce all of them, and you can repeat it after me. And the first one is an address book. A book, cigarettes, coins, a comb, a credit card, a diary, a dictionary, a file, sunglasses or glasses or glass, an identity card, keys. I'm so sorry. I've just realized that I forgot keys. Preste atenção aqui na pronúncia dessa palavra. Keys. Keys. Você pode perguntar, mas não é beijo? Não. Beijo se fala kiss. Kiss é diferente de keys. E keys significa chaves. Ok? Chaves. O quadro está muito bagunçado, mas espero que vocês entendam. The next is lipstick, or self-stick, or wood stick. A magazine, matches, a newspaper, a mobile phone or cell phone, pen, pencil, photo, painting, purse, tissues, a purse, repeated, an umbrella, a wallet, a watch, passport, selfie stick, bottle, ear or headphones. Se vocês observaram antes dessas palavras, eu coloquei aqui, ó. A ou N, que significa um. E por que tem alguns que começam com A e outros que começam com N? Todos aqueles que iniciarem com uma vogal, a gente coloca N. Então eu digo an umbrella, ok? Mas se começa com uma consoante, por exemplo, a file, então eu uso A. Aqui, ó, novamente uma vogal. An address. Isso junta e soa bem, soa bonito. An address. Mas quando eu utilizo consoante, vai ser a book. Olha a outra com vogal. An identity card. Ok? Na continuação, eu vou filmar pedacinhos de vários desses objetos. E vocês vão tentar utilizar o vocabulário que vocês aprenderam descrevendo. Então, sei lá, aparece um livro, você fala it's a book. Se aparecer uma revista, it's a magazine. Se aparecer uma foto, it's a photograph. Se aparecer um óculos de sol, they are sunglasses. Então você utiliza e pratica as palavras que você aprendeu. Ok? Podem colocar o número aqui embaixo, eu vou adicionar no canal, no grupo do WhatsApp, sorry. E a gente pode praticar essas palavras mais tarde. So, I hope you liked it. So, subscribe to the channel and nos vemos pronto y hasta luego.